Olá, meus amigos. Sou Raoni Daltro, especialista em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de São Paulo, fisioterapeuta do Instituto Vita, professor do curso de fisioterapia da Unisantana e professor de várias pós-graduações voltadas à fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva pelo Brasil. Nós estamos com o propósito agora de lançar vídeos no IGTV juntamente com o nosso canal do YouTube. Depois eu vou deixar o link, caso vocês queiram se inscrever, caso tenham interesse de acompanhar o nosso trabalho. E o nosso propósito hoje aqui, de uma maneira diferente, é falar um pouco sobre o snapping hip, tá? Ou seja, o ressalto do quadril. Vamos falar mais especificamente hoje do ressalto externo do quadril. Nós sabemos que existem vários tipos de ressaltos, tá? A gente tem um ressalto externo, que está relacionado com o ressalto do trato, né, ou da banda iliotibial sobre o trocânter maior, tá? Nós temos o ressalto interno, que está relacionado com o ressalto do tendão do iliopsoas com a cabeça femoral, bem como com a linha iliopectínea, tá? E nós temos os ressaltos, que é de uma outra subdivisão, relacionados a lesões intra-articulares, tá? Que são causadas por lesões labiais ou instabilidade capsular. Tá? Então, definindo especificamente o ressalto é qualquer síndrome caracterizada por estalidos na região do quadril, que podem ou não vir acompanhadas de dor. Tá? Então, é muito comum as pessoas terem o ressalto, tanto externo ou interno, ter o estalido, mas não ter dor. Tá? Hoje nós vamos falar especificamente do ressalto externo, é o nosso propósito aqui. Então, pensando no ressalto externo, é imprescindível que para entender esse mecanismo e para entender esse tipo de ressalto, saibamos um pouco de anatomia e biomecânica. Tá? Então, observando aqui, essa estrutura fibrosa, né, com grande quantidade de colágeno do tipo 1, que é a banda iliotibial, que pega aqui da região posterior da crista ilíaca e vai próxima à região anterior da crista ilíaca, ela desce no sentido caudal, no sentido inferior, e ela vai se inserir lá no tubérculo de Gerdy, na tíbia. Tá? Então, a banda, querendo ou não, ela tem uma modulação de maneira biarticular. Ela está relacionada tanto com a articulação do quadril, quanto com a articulação do joelho. Tá? O que é importante entendermos sobre esse trato, sobre essa banda? Que quando o nosso paciente ele faz flexão de quadril, essa banda ela vai passar na frente do trocânter maior do fêmur. Tá? Quando o nosso paciente ele faz extensão de quadril, essa banda ela vai passar posteriormente ao trocânter maior do fêmur. Tá? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Que esses movimentos repetitivos, tanto para flexão quanto para extensão, em cima desse trocânter, onde tem ali bursa, né, que é uma membrana que serve para evitar a fricção entre os tecidos, e tem inserção de vários músculos, em algum momento vai acabar causando uma determinada sobrecarga. Tá? Então, movimentos repetitivos geram uma maior fricção da banda iliotibial sobre o trocânter maior. Tá? E isso a longo prazo, principalmente em pessoas que praticam atividades de alta demanda, pode vir a gerar algum sintoma. Então aqui, só para vocês entenderem um vídeo de um paciente onde ele faz a flexão, a banda vai para frente, faz extensão, a banda vai para trás, flexão para frente, extensão para trás. Tá? Então vocês percebem como acontece esse ressalto. Né? O trato iliotibial, a banda iliotibial, ele resvala sobre o trocânter maior, né? E dependendo do tipo de atividade, dependendo da intensidade da atividade, pode ser que esse paciente venha a sentir dor na região lateral do quadril. Mas Raoni, se o paciente for assintomático, existe algum problema, existe alguma contraindicação? Não, se o paciente for assintomático, normalmente é um tipo de condição que a gente acaba não abordando ou às vezes negligenciando. Entretanto, se perceptível, se muito perceptível, é interessante que busquem meios para estabilizar essa situação. Tá? No caso de dor, a gente precisa abordar
essa condição patológica. Pensando aqui agora na contextualização, esse tipo de ressalto está presente entre 5 a 10% da população em geral, entretanto de maneira assintomática, como eu falei para vocês. Então esse tipo de ressalto é um ressalto que comumente é mais assintomático, o paciente não sente, não tem nenhuma queixa em relação a banda estar passando ali na região. Tá? Acontece normalmente em movimentos repetidos de flexo e extensão de quadril, tá? E aí a gente tem alguns exemplos de públicos específicos, como ciclistas, corredores e bailarinas. Tá? Entretanto, pode haver uma incidência mais alta em atletas de elite, chegando a 80% em bailarinas, por exemplo. Tá? A presença de dor durante a palpação do trocânter e abdução resistida, tá? Quando esse paciente tem um quadro álgico relacionado a esse tipo de condição. Tá? Então a gente sabe que o ressalto é mais comum ser assintomático. Entretanto, quando existe um ressalto em que o paciente tem dor associada, é importante nós, como fisioterapeutas, abordarmos esse tipo de lesão. Tá? E aí, se esse paciente tem dor, muito provavelmente ele vai sentir dor durante a palpação e ele vai sentir dor durante a abdução contra-resistida. Tá? É mais comum em mulheres, tá? Porque normalmente por conta da anatomia feminina, né? A gente sabe que a mulher tem a pelve um pouco mais larga, o que faz com que exista uma maior adução do quadril e, consequentemente, um maior estiramento da banda sobre o trocânter maior. Uma outra situação em que pode ocorrer esse tipo de estalido, esse tipo de sinal, é quando existe uma fibrose, né, em alguns procedimentos cirúrgicos ou em algumas demandas mais específicas, quando existe uma fibrose ali na junção miotendínea entre a região mais anterior do glúteo e o trato iliotibial. Então, na existência dessa fibrose, alguns artigos trazem para a gente que o estalido comumente é mais alto nesses pacientes. Um outro movimento que pode, esporadicamente, causar o estalido e às vezes associado à dor é a questão da rotação interna e a rotação externa associada ao movimento de flexo e extensão. E aí existem alguns fatores predisponentes, não existe nada muito ponderado na literatura, entretanto existem alguns fatores, alguns possíveis fatores. Tá? Dentre eles, uma diminuição da força, né, pensando em ressalto externo, uma diminuição da força dos abdutores e extensores de quadril, onde o paciente vai aumentar em cadeia fechada, vai ter um momento adutor do quadril maior, tá? O paciente vai fazer uma adução em cadeia fechada, dessa maneira ele vai ter um maior drop pélvico, ele vai ter uma maior queda pélvica, o que vai solicitar mais de outros grupos musculares, como o tensor da fascia lata, para ajudar no caso da fraqueza do glúteo, gerando um aumento da tensão na banda iliotibial. Por quê? Porque o tensor da fascia lata ele sai da espinha ilíaca anterosuperior e se insere no trato iliotibial, ele se insere na banda iliotibial. Então, dessa maneira, se ele for solicitado por uma fraqueza do grupo muscular abdutor do quadril, ele vai acabar gerando uma determinada tensão no trato iliotibial, o que vai aumentar essa fricção entre o trocânter maior e a banda iliotibial, obviamente. Tá? Então, aqui só um modelinho para a gente entender, acaba gerando uma pressão maior nessas estruturas laterais também do quadril. Esse estudo aqui é um estudo interessante, ele mostra para a gente, fala para a gente de um estudo onde eles avaliaram pacientes que tinham ressalto interno sintomático e pacientes de um grupo controle, e eles avaliaram a força muscular abdutora excêntrica, e eles perceberam que os pacientes que tinham ressalto externo, né, sintomático do quadril, eles tiveram menor força comparado ao grupo controle. Tá? Não significa dizer, pessoal, que ter os músculos abdutores fracos vai predispor a um ressalto externo sintomático. Tá? Para a gente ter isso em mãos, para a gente saber se a fraqueza dos músculos abdutores
predispõe a um ressalto externo sintomático, é preciso fazer um estudo de acompanhamento, um estudo coorte, tá? Pode ser, que essa fraqueza seja consequência da questão do ressalto sintomático e não a causa do ressalto. Entretanto, é importante abordarmos e tentar reequilibrar essas forças, ok? Aqui a gente tem um teste que é bem específico na nossa prática clínica, né, que é o Ober test, o teste de Ober, onde a gente faz uma abdução passiva do nosso paciente e uma leve flexão do joelho, estabiliza a pelve do nosso paciente e solta levemente a perna do paciente. Se esse paciente manter a perna em abdução, muito provavelmente ele tem um aumento da tensão do trato iliotibial. Isso às vezes é congênito. Algumas pessoas nascem com um trato iliotibial mais tenso, tá? Então, um dos outros fatores, dos outros possíveis fatores causais do ressalto externo é essa questão do aumento da tensão no trato iliotibial, do aumento da tensão na banda iliotibial, onde é uma característica já existente nesse indivíduo. O que é interessante a gente saber, pessoal? Aqui a gente tem um trato iliotibial e a gente tem uma outra teoria que é a questão do desequilíbrio muscular, tá? A gente tem o trato, a banda iliotibial nessa região e aqui, ó, anteriormente, nós temos o tensor da face lata, tá? Posteriormente, nós temos o glúteo máximo, os dois se inserem no trato iliotibial. Qual é a diferença, pessoal? Se a gente observar o músculo glúteo máximo, ele é um músculo que tem uma grande área de secção transversa, Então ele é um músculo com grande volume, ele é um músculo que é mais curto, tá? Ele não é um músculo que tem fibras muito longas, tá? Então, de acordo com esse artigo do Samuel Ward, ele é um músculo que é muito estabilizador, tá? Se a gente for comparar com o tensor da face lata, que é um músculo que é um pouco mais comprido, tá? E é um músculo que é pequeno, que tem pouco volume muscular, o tensor da face lata ele é muito mais um músculo de ação do que de estabilização, tá? Então esse artigo traz isso para a gente, que o glúteo máximo é um músculo estabilizador. Já o tensor da face lata ele não foi um músculo feito para segurar a pelve, ele não é um músculo feito para estabilizar. Por isso que em determinada demanda, onde existe fraqueza dos grupos realmente estabilizadores, eles acabam sendo solicitados para ajudar. Só que ele não tem esse suporte para isso. E eles acabam ficando tensos e às vezes acabam sendo fonte de dor também. É muito comum o paciente chegar com ressalto, falando que o quadril está saindo do lugar, e às vezes ele sentir dor na região lateral do quadril que espalha mais distalmente. E isso às vezes pode estar relacionado com gatilhos na região desses músculos que são muito solicitados. Tá? Então o que a gente tem que ter em mente? Que o glúteo máximo, o glúteo médio e até o glúteo mínimo, eles são músculos mais estabilizadores, tá? Principalmente o glúteo máximo e o glúteo médio. E o tensor da face lata, eles são músculos que são músculos para auxiliar, sinergistas, mas que não são feitos especificamente para gerar estabilização. Isso é uma outra característica que a gente pode observar, onde está a seta aqui, é que o direcionamento das fibras do tensor da face lata, elas estão exatamente no sentido do trato iliotibial. O que é que eu quero dizer com isso? Que qualquer situação em que eu exponha a banda iliotibial, obviamente esse músculo ele vai sofrer mais por conta das fibras dele estarem mais paralelas à linha de tração do trato iliotibial. E aí nós vamos basicamente para o tratamento, pessoal. Tá? O tratamento, por via de regra, normalmente tem que ser, no primeiro momento, tentado o tratamento conservador. Tá? E esse artigo traz para a gente algumas situações em que a gente pode abordar nesse tipo de condição. Tá? Esse artigo fala bastante da questão do alongamento. A gente acabou de ver aí que o tensor da face lata está muito tenso. Tá? Então, a maneira de soltar, de liberar, de diminuir a sobrecarga do tensor da face lata é utilizando os foam rollers, os rolos de liberação miofascial.
Tá? Apesar do músculo glúteo máximo ele ser estabilizador, é interessante, é imprescindível que a gente também solte esse grupo muscular para que posteriormente a gente consiga trabalhar ele com fortalecimento sem ele estar sobrecarregado, né? Gerando fortalecimento de maneira mais adequada. Tá? E esse artigo também fala da questão dos alongamentos. Tá? Entretanto, quando o paciente ele tiver menos sintomático. Tá? Por quê? Se a gente partir do princípio de que essa tensão no trato tibial, de que esse desconforto associado a esse ressalto está sendo gerado por essa tensão no trato tibial, se a gente colocar o trato em alongamento, né, vale lembrar que o trato, a banda iliotibial não alonga, tá? A banda iliotibial é um tecido muito fibroso, então quem pega os rolos, quem utiliza a mão e está tentando soltar a banda, não se solta a banda, vocês vão soltar os músculos que estão inseridos na banda, tá? O que a gente tem que abordar, pensando nesse aspecto, são então os grupos musculares. Então esse tipo de alongamento aqui é um alongamento que muito provavelmente numa condição onde o paciente está muito sintomático não seria interessante no primeiro momento, tá? Depois que o paciente passou aquele quadro mais agudo, passou aquele quadro de sintoma, o alongamento ele cai bem, é o que os artigos têm mostrado para a gente. Tá? Então, um programa de alongamento associado a um programa de fortalecimento acaba sendo muito importante. Tá? Então, qual a ideia? Alongar ou diminuir a sobrecarga das estruturas que estão mais sobrecarregadas e fortalecer o complexo. Tá? Porque se a gente só alongar e não estabilizar, muito provavelmente esse paciente vai ser exposto novamente a essa condição. Essa outra imagem aqui, pessoal, é uma imagem interessante, fala da questão do volante pélvico, né? E a gente observa aqui grupos musculares que se inserem na região posterior da pelve e músculos que se inserem na região anterior. Por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? O que é importante? Porque se eu tiver encurtamento, por exemplo, dos isquiotibiais, que também fazem essa inclinação pélvica posterior, esse paciente já vai sair de uma extensão, porque a inclinação pélvica posterior é extensão em cadeia fechada. Tá? Então a banda iliotibial ela já vai naturalmente estar passando um pouco mais posterior ao trocânter. Toda vez que ele for fazer uma atividade que exija determinada demanda, essa banda vai automaticamente passar por cima do trocânter. Então observar a questão do alinhamento pélvico acaba sendo também muito importante. Tá? E a parte que é principal, não que as outras sejam menos importantes, em relação a que ainda tem uma outra imagem, fala de um tipo de técnica, né, que é a Release Technique, que é uma técnica de inibição de ponto gatilho, ganho progressivo de mobilidade, que também pode ser utilizada. Tá? Então as liberações com a própria mão, utilizando a própria mão, também são muito bem-vindas. O dry needling, né, que muitas pessoas acabam utilizando. Então, pegar esses pontos gatilho e utilizar de algumas ferramentas que também vão auxiliar na diminuição dessa sobrecarga é importante. Tá? E voltando ao que eu ia falar e acabei passando para um outro slide, em relação aos exercícios de fortalecimento. Tá? Aqui, pessoal, nessa parte aqui que vai diferenciar todo o tratamento. É nessa parte aqui que nós fisioterapeutas temos que entender o que nós estamos fazendo para não piorar o quadro clínico do nosso paciente. Tá? Então eu coloquei alguns exercícios aqui a gente está vendo o SLR lateral, e a gente acabou de falar e explanar todas essas condições aí de aumento da tensão na banda, né, de aumento da sobrecarga do tensor da fáscia lata. E aí um exercício que é muito comum nós fazermos na prática clínica é a questão do SLR lateral. Tá? Entretanto, quando a gente fala de ressalto externo do quadril, a gente tem que tomar alguns cuidados. Entre esses cuidados é a questão do próprio SLR, principalmente se eu acrescentar peso distalmente. Por quê? Porque quando eu faço um SLR, eu estou automaticamente exercendo, mesmo que com a ação da gravidade, uma força em varo. Então a gravidade está empurrando o meu tornozelo aqui, na direção inferior. Isso gera um estresse da banda iliotibial. Se esse paciente estiver muito sintomático e eu for fazer o SLR lateral,
muito provavelmente vai haver uma sobrecarga dessa banda, que já está tensa, e uma dor na região lateral do quadril, uma dor bem aguda. Então é interessante tomarmos cuidado em relação a SLR lateral, fazer esse tipo de exercício quando o paciente já estiver em uma fase mais avançada, na fase mais progressiva, e se for colocar carga, iniciar com carga acima da articulação tíbio-femoral, porque se a gente colocar um pouco abaixo, já vai gerar estresse no trato de qualquer forma, tá? A pranchinha lateral, a perna que está abaixo, também está sendo exercida uma força em varo, tá? Obviamente, também sobrecarregando a banda iliotibial, então a gente tem que tomar cuidado no primeiro momento com esse tipo de exercício. Pode até fazer a prancha, mas aconselho a fazer a prancha com o joelho dobrado e não apoiar o pé, que dessa maneira eu não gero sobrecarga na banda. Tá? O meu apoio está sendo no joelho e eu não acabo gerando estresse em varo. Tá? Em relação à marchinha lateral, que é um outro exercício que a gente faz muito, a marchinha lateral é interessante que façamos com elástico acima do joelho. Por quê? Se a gente coloca no tornozelo, mais uma vez eu estou gerando estresse na banda iliotibial. Tá? Então, no início, é interessante que a gente não aborde dessa maneira. O exercício aqui de drop pélvico, que a gente deixa a pelve cair, numa situação, esse paciente até bem varo, numa situação onde o paciente está sintomático, eu vou gerar uma adução, eu vou gerar um estiramento da banda e eu vou aumentar o sintoma, porque a força de reação, o direcionamento da reação de estiramento é para medial, é para a direção do trocânter. Tá? Um outro exercício que a gente costuma fazer também é a questão da ostra. Tá? Então eu costumo falar, pessoal, não existe exercício que o paciente não possa fazer. Existem adaptações de exercício para cada tipo de paciente. Professor, tem que deixar de fazer a ostra? Não. Mas observem bem aqui. Olha como está o quadril desse paciente. Ele está saindo de uma leve adução de quadril. Isso, mais uma vez, gera um alongamento do trato da banda iliotibial. Né? Ele acaba estirando o trato, o que acaba gerando uma força nesse sentido aqui na direção do quadril. Tá? Então, o ideal, como é que a gente pode fazer para que a gente tire essa tensão? Só colocar um travesseiro entre as pernas do paciente, onde a perna dele fique mais neutra, tá? O joelho dele, o direcionamento do joelho dele fique mais neutro, tá? Gerando dessa maneira uma menor sobrecarga na região lateral do quadril, porque o trato agora ele vai estar nessa direção, tá? E aí a gente sai não de menos que 0 graus de amplitude de movimento, não de uma adução, a gente sai agora de uma posição em neutra. Tá? E aí faça movimentos bem curtos, porque a gente sabe também que movimentos laterais, de rotação lateral e de rotação medial ou interna, eles também provocam sobrecarga na banda. Tá? Então a gente faça movimentos mais curtos nessa situação aqui. Tá? A gente fez o procedimento terapêutico, a gente fez o tratamento conservador, fez tudo que tinha que fazer e o paciente não melhorou, aí sim é indicado o procedimento cirúrgico para esse paciente. Raoni, qual é o procedimento cirúrgico? Esse artigo aqui é um artigo recente, de 2018, e é um artigo até interessante, que ele fala de uma revisão sistemática, onde eles pegaram 7 estudos onde eles abordaram cirurgicamente o ressalto externo, normalmente com azeplastia. Tá? E aí eles verificaram que incidência e recorrência desse tipo de cirurgia nos pacientes com ressalto, tá? A revisão dessas cirurgias, as complicações e o retorno à atividade pré-lesão. Tá? O que é que eles observaram nesse estudo aqui? Que houve 7% de recorrência. Tá? No total, pessoal, foram mais de 113 pacientes. Tá? Então, houve somente 7% de recorrência. Né? Então, só 7% dos pacientes retornaram, tiveram novamente o ressalto. Teve uma cirurgia de revisão. Então, um paciente precisou fazer uma cirurgia de revisão. 9% de complicações. E, normalmente, as complicações é o que pesa, na realidade, de fazer até o tratamento conservador antes do tratamento cirúrgico, são as fraquezas residuais, principalmente do complexo abdutor. Então, é comum que o paciente que faz esse tipo de abordagem, eles fiquem com um Trendelenburg, né? Eles fiquem com a marcha um pouco mais claudicante, nada muito agressivo, mas fica um pouco mais claudicante. Tá? Então, 9% de complicações de fraqueza residual
E de todos esses 113 pacientes, 98% retornaram ao nível de atividades pré-lesão. Tá? Então a gente percebe que a cirurgia é algo que na literatura ela é muito apontada em caso de falha do tratamento conservador. Tá? Então tá aí, um tipo de lesão que a gente acaba discutindo pouco no quadril, mas às vezes grande parte dos pacientes que têm dor lateral no quadril tem esse tipo de ressalto. E aí vale a pena a gente observar e tentar abordar da melhor maneira esse tipo de condição patológica. Tá? Aqui ó, a gente tem um exemplo de como é feita a cirurgia, a zetoplastia. Então observem que a gente tem um tecido, imagina que é o trato iliotibial todo esticado, eles fazem tipo um Z, e aí eles fazem a sobreposição. Ó. Observem como o tecido ele vai ficar um pouco mais frouxo. E a ideia é justamente essa, fazer a Z-plastia para que esse paciente fique com o trato um pouco mais frouxo e aí não fique gerando o estalido nessa região e não sobrecarregando essa região lateral do quadril. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? Nós vamos estar fazendo isso direto agora no nosso canal e no Instagram. O propósito é sempre disseminar conhecimento, é sempre discutir bastante as determinadas patologias, as evidências sobre essa determinada patologia. Eu espero que tenha acrescentado um pouco aí para vocês, mas muito obrigado e até breve.